palavra de Deus, ela funciona assim, desse jeito. Jesus, ele disse assim: tudo é possível ao que crê, não é isso? O poder que tem a palavra de Deus é o que você entende e crê dela. Você está entendendo? Se você ouve com carinho e crê, ela é poderosa na sua vida. Mas se você ouvir assim, por ouvir, de qualquer maneira, ela não tem poder nenhum. Porque depende do que você crê. Tudo é possível ao que crê. Tu vê que Jesus, ele pregava para um povo grande. Ele pregava para uma multidão, não é isso? Mas não é todos que saíam dali que era curado, que era liberto. Tinha alguns que não. Tinha alguns que continuavam do mesmo jeito. Os fariseus, aqueles mestres da lei, aqueles incrédulos que não acreditavam, aqueles continuavam na mesma batalha, na mesma luta. Porque a palavra era a mesma, mas eles não criam. Por isso que fala sobre a semente, aquela que caiu em boa terra, aquela que caiu no pedregal, aquela, entendeu? Que nasceu no meio do espinho. Tu vê ali que só a que dá fruto é o que cai numa boa terra. Naquele coração que está disposto, aberto para Jesus, está disposto a ouvir com carinho, que está disposto a obedecer, que está crendo, entendeu? Porque se cair em outro terreno, um coração que rejeita a palavra, porque tem coração que rejeita a palavra. O pastor está pregando, também não é bem assim não, o pastor já falou isso um montão de vezes, isso não acontece, não, entendeu? Tem outros tem uns que recebem de mau grado, tem outros que recebem, fica todo alegre na hora, mas não crê, aquele crê momentâneo, daqui a pouco a pessoa está injuriada da vida, porcaria nenhuma e tal, entendeu? Então, o que cai em boa terra é que dá o fruto. A boa terra é aquele coração que está disposto, que está prestando atenção direitinho na palavra, aquela pessoa que está crendo no que Jesus fala. Então, ele diz, tudo é possível ao que crê. Então, a gente precisa se esforçar para crer naquilo que Jesus fala. A palavra de Deus, ela é poderosa, mas precisa crer de todo o seu coração. No Provérbios 3, versículo 5, está escrito assim: confia no Senhor como? De todo o seu coração, todo, não pode ter um pedacinho do seu coração que está meio duvidoso, tem que ser todo o seu coração. Glória a Deus. Tudo bem, Dona Maria? Bom dia, Dona. Tem que ser de todo o seu coração. Amém? Então é assim. Então quando a gente vem, às vezes você vai ouvir uma palavra, pastor, mas eu já ouvi essa palavra antes, mas a palavra de Deus, ela se renova. Dona Maria, senta aqui, ó, senta na outra, dá uma olhada aí, senta, não, essa daí também está pingando, senta nessa aí, isso, porque essa está pingando um pouquinho, não é porque choveu não, porque eu lavei minha emoção. Aí, o que acontece? Agora está melhor, agora não vai se molhar. Então, o que acontece? A gente tem que abrir o nosso coração para entender, compreender. Aí a palavra de Deus, ela se renova. Às vezes aquela mesma palavra que você já ouviu várias vezes, mas ela tem milhões de revelações diferentes. Pastor, e quando tem a mesma revelação? Porque alguma coisa você não entendeu. Deus está querendo que você entenda ali naquela palavra, está repetindo. O Pedro pregava a mesma palavra até 30 vezes. Poxa, pastor, muitas vezes é porque a palavra é pregada. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Glória a Deus, toda criatura. Ô mãe, bom dia, paz do Senhor, Deus abençoe. Amém. Ela está mandando um abraço para todos os aquarianos dela. Amém, glória a Deus. Aí, o que acontece? Você está entendendo? Ela é pregada, e pregada, você dá uma martelada na parede, vai ficar preso com uma martelada só? Não vai, você vai batendo, até fixar aquele prego, não é isso? Assim é a palavra de Deus, ela vai batendo, até aquilo fixar em você, até que ele entrar. E tem que entrar, porque se não entrar, as coisas não mudam, porque tudo acontece pela palavra. A primeira mudança é dentro da gente.
é dentro da gente. Uma coisa que a gente precisa fazer aqui na terra é guardar o nosso coração. Ontem eu estava meditando, eu estava sentado tomando café, eu estava meditando num negócio lá em casa. Eu estava meditando naquelas pessoas que elas entram para a igreja, depois elas dizem que sai da igreja porque ela se decepcionou na igreja. Tem de gente desviada aí. Não, saí porque eu me decepcionei com o pastor, com a pastora. Ou com algum irmão, uma irmã dentro da igreja, me trataram mal lá, eu me entristeci e saí da igreja, me decepcionei. Irmão, preste atenção. No mundo, uma pessoa não tem decepção, não. Qual que tem mais decepção, dentro da igreja ou lá fora? Que eu vim do mundo, irmão. Eu vim do mundo. É só dentro da igreja que tem decepção, lá fora não tem. Está vendo como essa é uma desculpa do diabo para a pessoa não permanecer na presença de Deus? É uma desculpa. Porque a igreja, ela funciona assim, não existe igreja perfeita. Não existe igreja só no céu, porque nós somos imperfeitos, todos nós somos, nós não atingimos ainda a santidade de Cristo. Nem eu, nem você, nem ninguém. Então nós lidamos com pessoas imperfeitas. Então umas vai errar com as outras, normal. Só que aí a pessoa, Geraldina não me deu a paz do Senhor na igreja, que decepção, vou sair da igreja. Mas o mundo decepciona ela muito mais, decepcionou muito mais. Igual o filho pródigo, quando foi para o mundo, foi pisoteado, quis comer a bolota dos porcos, ninguém dava a ele. E a pessoa não fala mal do mundo, não diz que está decepcionada com o mundo. Os amigos do mundo que levou para as drogas, para os vícios, depois deixou para lá, nem um copo de leite não deu, isso as pessoas não se decepcionam. Entendeu? Então isso é um álibi do inimigo para tirar a pessoa da igreja. É uma pessoa que ela ainda não nasceu de novo, ela não conhece Jesus. Onde eu vou abandonar Jesus por causa de alguém? Te falar uma coisa, uma pessoa que ela ama Jesus mesmo, nem por causa de pastor ela não abandona Jesus. Nem por causa de pastor ela vai abandonar Jesus. Mas houve um escândalo ali, aquele pastor adulterou. Irmão, ela vai procurar outra igreja. Prega a verdade, que o pastor esteja mais em santidade, mas largar Jesus, ela não vai largar. Porque quem adulterou? Foi o pastor ou foi Jesus? O que Jesus tem a ver com isso? Foi Jesus que errou com você? Então não é, isso é desculpa para largar Jesus. E a Bíblia diz: sem mim nada podeis fazer. Mas às vezes a pessoa fica botando um montão de defeito na igreja, os irmãos, mas não sei o quê, mas não põe, quando está lá no mundo, não colocar defeito no mundo, mesmo sabendo que saiu de lá arrasado, cuspido, amassado, foi traído, enganado. Não é não? Então a gente tem que saber lidar com as coisas, cuidado do seu coração, guarde o seu coração. Entendeu? Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Você tem que ser um escolhido. Na trajetória da sua vida, você vai lidar com vários irmãos que talvez eles fiquem com a gente até o final, ou talvez eles só passem pela gente e vão embora. Uns ficam, outros é de Jesus, mas tem outro plano em outro lugar, como Clebinho, né? Clebinho, a esposa dele que estava lá no Pastor Mota, aquele que veio aqui e tocou. Aí eles estão lá em Portugal agora como missionário, uma igreja lá, está muito bem, glória a Deus. O pessoal, o povo lá abraçou eles lá, está fazendo a obra de Deus. O propósito deles era em Portugal, está fazendo a obra. Passou lá no Pastor Mota, está fazendo a obra. Outros vão para outro lugar onde é o propósito de Deus. Outros, infelizmente, vão passar, Deus vai dar a chance, não vai aceitar e vai sair fora para o mundão de novo. A gente vai só orando e vai fazer o quê? E a gente tem que fazer o quê? Permanece. Escolhido, permanece.
O chamado passa e vai embora, mas o escolhido fica. Lembra quando foi todos aqueles discípulos que Jesus chamou? Aí depois Jesus foi fazer um discurso lá, acho que teve 70 deles, né? 70 dos discípulos, e duro para nós esse discurso. Eles estavam com Jesus enquanto Jesus estava multiplicando pão, entendeu? Os milagres, está maravilhado. Quando Jesus começou a pregar que eles tinham que mudar, que eles tinham que se converter, que tinha que largar o ódio, que tinha que amar o inimigo, eles ficaram furiosos. E tudo para nós esse discurso. Tem que amar Bernardinho, não perdoar nada. E o que eles fizeram? Meteram o pé. E Jesus olhou para os 12 e falou assim: vocês também querem ir? Aí o Pedro olhou para ele e disse: Senhor, para onde iremos nós? Que só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Quer dizer, chamado foi aqueles todos, mas escolhido foi só, não foi nem 12, foi 11. Porque Jesus ainda falou: um de vocês é o diabo, que era o Judas. Só ficou os escolhidos. Chamado foi lá, comeu pão, participou do milagre, depois tem gente que é assim, vem para a igreja, ganha bênção, é liberto, prospera, depois, esse negócio aí que tem que amar inimigo, palhaçada, não quer obedecer, aí mete o pé. Participou da bênção, foi bom enquanto durou, mas tchau, adeus, bênção. Entendeu? Na hora de ficar mesmo, de assumir mesmo a identidade cristã, que é a palavra de Deus, a pessoa não assume. Ela some. Em vez de assumir, ela some. Entendeu? Mas você não tem que você não tem que ficar se locomovendo por causa disso, não. Se você é um escolhido, você fica firme na rocha. Vai orando, glória a Deus, e continua. Cada coisa que acontece no nosso caminho é um exemplo para você não seguir. Poxa, pastor, estava aí, vi um irmãozinho, uma irmãzinha tão firme na igreja, caiu por causa disso. Então você já sabe que isso é pecado. Se você for por esse caminho, você vai cair também. Entendeu? Você está vendo o exemplo. Caiu por quê? O pastor avisou, a pessoa não quis saber. Deu ruim. Porque se eu praticar aquilo ali, vai acontecer o quê? Vai dar ruim para mim também, então eu não vou por esse caminho, só orar. Cada caso é um exemplo para a gente seguir. Não foi o que o apóstolo Paulo falou lá no 1 Coríntios? Que ele falou assim, tudo isso foi escrito para aviso nosso, para exemplo, para que a gente não cobiçamos as coisas más que eles cobiçaram. E eles foram destruídos pelo destruidor no deserto. Então foi um exemplo, você vai vendo um exemplo de que, poxa, que a pastora falou é verdade, tá vendo? Bernardinho foi por aquele caminho, deu ruim, então não vou por aquele caminho. A palavra é verdade, eu vou ficar por aqui, entendeu? É isso que tem que fazer, senão dá ruim para a pessoa, dá ruim para a gente, dá ruim para todo mundo. Mas se a gente permanecer, além da gente ser abençoado, você ainda pode até ajudar aquela pessoa. Como? Com a sua oração, porque a Bíblia diz que muito vale a oração de um justo. Você orando pela pessoa, daqui a pouco a pessoa pega. Ou as pessoas, né? Não sei, vou chamar de uma pessoa. Glória a Deus. Vamos lá, pessoal, lá em Isaías 38. Tudo bem, dona Maria? Tudo na paz? Isaías 38. Acharam aí? Lá no Isaías capítulo 38, está falando assim, a doença de Ezequias, não é isso? E a sua cura maravilhosa.
A gente está falando aqui sobre confiar em Deus. Olha, eu vou falar um negócio aqui que eu espero que vocês não me interpretem mal. Eu não tenho nada, exatamente nada, contra médico. Nenhum. São ser humano, Deus botou ele na terra, eles estudam para tentar ajudar o máximo que ele pode o pessoal. Entendeu? Só que quando nós passamos a ser conhecedor da verdade, é um pouquinho mais complicado quando você deixa de confiar em Deus para confiar no homem. Porque tem gente que tudo, não, doutor vai dar jeito, não, doutor dá jeito, doutor dá jeito, a pessoa não recorre a Deus. Toda cura vem de Deus, até aquelas que o médico usa, ou que Deus usa os médicos, vem de Deus. Não existe cura que não é de Deus. Ah, mas Bernardino foi lá, fez a cirurgia, que doutor bom, curou, falou, não. Ele fez aquela cirurgia ali, tinha alguém orando por aquela pessoa. E Deus interviu, só isso. Quer ver um exemplo? Um corte. Só daquele talhão lá. Você já viu que eles vai para o hospital, dá uma anestesiazinha ali, eles dão um ponto. E eles passam um remedinho de dor, um remedinho para ajudar a secar aquilo ali. Mas você já perguntou aos médicos o que faz aquela pele colar de novo? Regenerar? Isso é a própria natureza de Deus. Ele vai botar o ponto, mas a pelezinha ela vai regenerando. Cola ali no lugar de novo. Isso são coisas, né, profundas assim de Deus, em defesa do nosso organismo, coisas que tem no nosso próprio organismo. Uma vez meu marido, ele sofreu um acidente e ele quebrou mesmo, mostrou o raio-x, dele, do dedo, uma distância assim, ó, do osso para o osso, partido, quebrou, afastou assim, a pele e o osso dentro. Aí o que eles fizeram? O médico fez, eles enfiaram por aqui, ó, eles enfiaram um pinozinho desse tamanho, um ferrinho, aqui assim, pegou no dedo todinho. Aí ele pegou, desse ossinho aqui, ele pegou e enfiou o ferrinho no outro osso para unir os dois ossos. Entendeu? O ferrinho pegou aqui nesse, para unir os dois ossos. E ele costurou em volta. E ele falou, agora você vai tomar um remédio de dor para esperar calcificar. Porque o osso vai colar. Naturalmente. A natureza de Deus. Quer dizer, o doutor botou aquele ferrinho, mas quem fez aquele osso colar? Não foi Deus que regenerou aquilo ali? E colou. Depois de um tempo. E outra coisa, o meu esposo depois tirou aquele ferrinho, o dedo dele nem parecia que tinha acontecido aquilo, não era? Trabalhar, mexer, normal. Voltou assim para o lugar. Então toda cura vem de Deus. Toda. Entendeu? O médico fala a parte dele, mas quem dá a cura mesmo é Deus. Tanto é que quando os médicos fazem de tudo, mas o organismo da pessoa não colabora, aí fica difícil. Eles não conseguem fazer muita coisa. Entendeu? Porque é o próprio organismo da pessoa que faz isso. Então, às vezes, a pessoa confia mais no homem do que em Deus. Até uma cirurgia que a pessoa vai fazer, um tratamento que você vai fazer, você tem que orar a Deus e botar aquilo ali nas mãos de Deus. Porque o homem, ele falha. E eu não estou falando mal, nem estou falando que todos eles é assim, não é isso. Mas a pessoa vai sem a direção de Deus. Tu viu aquele homem lá que tinha que operar a perna, amputar uma perna, amputar a outra? Amputar a perna errada?
Um tempo atrás, a menina aí veio pedir oração por uma mulher, inclusive era uma pastora. A mulher estava arrasada, foi até a Carla Bianca que me pediu oração por essa mulher. Estava arrasada porque usou um tumor nos seios dela e não tem jeito, não tem jeito, é maligno. Sei como é que o pessoal não percebe isso, só o nome, maligno. Entendeu? Maligno vem de quem? Então, mas é maligno, que não sei o que, que não sei o que, arrancou os 2 seios dela. Fizeram uma cirurgia, arrancou os 2 seios. Ela foi para casa arrasada, porque ela era casada, ela triste, marido triste, porque queira ou não, ela amputou uma parte do corpo. Depois foram lá ver aquela reviravolta toda, e passa para o médico, passa para o outro. Sabe o que acontece? O médico olhou lá, o outro médico avaliou, mas que tumor? A senhora não tinha tumor nenhum, foi um erro médico. Mas como é que vai botar o seio de volta no lugar? Ela não tinha tumor. Então tem gente que deixa de confiar em Deus. Você está entendendo? Jesus está dizendo que já te deu saúde. Não. E tem gente que fica procurando. Você não tem nada. Jesus já me falou que já levou suas doenças. Então você não tem, não. Mas eu tenho que fazer, não. Eu tenho que procurar, que eu tenho que achar alguma coisa. Então quem procura, acha. E o inimigo vai ver que você está procurando e vai falar, vou botar alguma coisinha nela, então, que ela está procurando já mesmo. O Isaías, ele teve uma cura maravilhosa, porque ele confiou em Deus. Mas antes da gente ir no Isaías, eu vou te mostrar uma pessoa que ele teve uma enfermidade. E só que ele fez errado. Por quê? Porque ele não confiou em Deus. O Isaías confiou em Deus, esse não confiou em Deus. Então, eu vou falar para você, eu não tenho nada contra os médicos, não, mas tem gente que confia mais nos homens do que em Deus. Você não ora a Deus, você, Senhor, mas o Senhor já levou minhas doenças. Qualquer coisinha a pessoa sai com a bolsa de exame, nem conversar com Deus não conversa. Não, eu estou fulano de tal, vai dar jeito. Eu conheci uma pessoa que fui pregar para ela, não vou nem citar nome, que ela estava passando uma situação séria. Ela estava com tumor na barriga. Aí eu fui pregar para ela. Falei, irmã, mas Jesus já te deu saúde. Fui na casa deles, né? Jesus já deu saúde e tal. Pelas feridas de Jesus já foi sarada. Eu levei um óleo ungido e sem brincadeira nenhuma. A pessoa morreu, o óleo ungido ficou lá na partilheira. Ela nem usar, eles não usaram. A pior coisa que tem é a incredulidade. Aí os pessoal lá estavam... Hello. O pessoal estava lá. Não que eu esteja devendo, tá? Dizem que está devendo, né? Não assim, não estou devendo nada. Então, o que acontece? Eu fui lá pregar, não, mas olha, eles nem me deram confiança que eu falei. Não, mas o doutor fulano de tal dá jeito, não sei o que, aquele lá é muito bom, ele com muito, não sei o que, leva aqui, leva lá. E eu passei mais de um dia lá, eu orando, falando com ele, até que teve uma hora que falaram que tinham que fazer um tratamento que era pago, acho que era 10 mil reais, e um doutor lá, que o doutor era muito bom. Aí, quando ela estava conversando assim, eu fui falar com a filha dela, eu aconselhando a filha dela, eu falei, filha, então, por que não põe ela no carro, dá uma passadinha quando for no hospital? E nessa época, eu acho que eu nem era obreira ainda, não era obreira, mas eu falei, dá uma passadinha lá no Pastor Mota. O Pastor Mota botar a mão nela, orar, tantas pessoas já foram curadas lá. Aí ela, a filha dela, mas não é assim não, porque a doença não foi feita para dar imposto. Aí nisso que ela está falando, o marido dela que estava pertinho de ir, não. Pode deixar que a gente vai resolver isso. Eu pago, mas com aquela arrogância, sabe? Eu vou pagar fulano de tal e ela vai ficar boa. Pode chamar fulano, não, pode ligar pro médico, eu vou pagar. Eu estou olhando assim, falei, caraca.
Não, o doutor é muito bom, quer dizer, doutor acima de Deus. Tudo bem, o cara podia até ser um profissional, mas desprezar a palavra e como se dinheiro, como se doutor fosse resolver e não Deus. Aí diante disso eu fiquei quieto, peguei minha trouxinha e vim embora, para deixar ele resolver aí. Aí botaram ela no carro, levaram pro doutor fulano de tal, eu vim embora. Aí fiquei só orando em casa. Eu sei que levaram ela, pagaram esse valor aí nessa clínica. Não adiantou muita coisa, porque eles fizeram lá uns procedimentos lá, depois mandaram falar para eles, ó, não tem jeito, só o INCA. O caso dela é só o INCA. Mandaram ela pro INCA, e lá no INCA, infelizmente, ela foi embora. É triste quando a pessoa despreza Deus. Entendeu? Porque Deus é que deu sabedoria ao homem. Se tem um médico aí que é um bom profissional, quem deu sabedoria a ele é Deus. Tudo é Deus. É Ele que dá sabedoria. Então nós não podemos botar nada na frente de Deus, confiar mais no dinheiro, confiar mais nos homens. Perigoso isso. Aí olha o que aconteceu com esse homem aqui. Vocês sabiam que tem isso na Bíblia? Tem coisas na Bíblia que a gente nem imagina que tem. 2 Crônica 16, 12. Isso tudo já é exemplo para a gente, sabia? Isso tudo é exemplo para a gente. Cuidado com isso. Cuidado. Você de vez orar a Deus. Ah, pastor, dorzinha aqui na minha barriga. Aqui. Você não pega um óleo ungido, Senhor? A minha mão, tá? Que é a unção que o Senhor me deu. E todos nós recebemos uma unção. Estou ungindo aqui, ó. Em nome de Jesus, eu mando esse mal sair do meu corpo, eu repreendo isso. Não aceito você, tu vai sair do meu joelho, da minha perna, do meu estômago, sei lá onde é. Você não, você fica recorrendo aqui, ali. Olha, eu passei, antes do Natal, começou uns dias antes do Natal, minha mãe estava até comigo, minha mãe até se lembra, minha mãe é Natasha. Começou a me dar uns enjoos, troços estranhos. Mas o que? Só enjoo, não conseguia. Só em olhar a comida embrulhava meu estômago. Eu até emagreci um pouquinho por causa disso, que eu fiquei vários dias sem comer direito. Eu comia uma coisinha, um pouquinho de água, uma coisinha, um pouquinho de água. Eu fui forçar para tomar um troço daquele de milkshake. Deu ruim quando eu cheguei em casa. Entendeu? Eu fiquei assim desde antes do Natal até pouco tempo agora. Vocês repararam que na ceia de Ano Novo eu não comi nada? Na ceia de Ano Novo eu não comi nada, nem aqui nem em casa, nada. Estômago embrulhado, só em olhar para a comida. Pastor, a senhora não está grávida não? Do Espírito Santo não é, porque Jesus já veio. Gravidez eu sei que não era. Mas parece aqueles enjoos de mulher grávida, já viu? Sai ver comida, não consegue nem comer. Parecia aquele enjoo. Irmão, eu tomei um troço daquele que eu tomava quando estava grávida, Prazil. Não tem? As mulheres grávidas não tomam Prazil. Eu lembrei, eu tomei muito isso na minha gravidez. Nem aquilo adiantou, piorou. Eu fui tomar aquilo, piorou. Eu falei, cara, que treco nojento é esse, gente? Eu querendo comer. E se você para de comer, o que acontece com você? Você vai ficando fraco. Fraco. Em vez de quando eu tinha umas vertigenzinhas, andava meio pro lado, andava meio torta. Oi, meu amor, tudo bom? Bom dia. Como é que tá essa força aí, mulher? Oh, glória. Amém. Aí, de vez em quando, eu andava meio
pro lado, meio tonta, sabe? E aquilo enjoado, aquilo enjoado, aquilo enjoado. Eu fiquei assim um bom tempo. Aí, orando. Claro que as pessoas não fazem isso por mal. Eu não me ofendo quando as pessoas fazem isso, porque a pessoa vai para o lado natural da carne. Aí o que eu te aconselho era o quê? Procura um médico, faz um exame, vai no médico particular, vai ver o que é. Pode ser um problema sério no estômago, o seu estômago está estragado, um tanto de coisa, entendeu? Só que eu não desfaço das pessoas, que eu sei que é uma preocupação delas, mas eu sei quem eu estou servindo. Eu o tempo todo falando com Deus, não, Senhor, se o Senhor já levou, o Senhor já levou a minha doença. Eu não tenho isso. Eu orando, não, a hora o Senhor vai me libertar disso, eu não tenho isso. O Senhor levou. A Bíblia diz o quê? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Aí quando foi um dia, já tinha orado, jejuado. Aí eu estava fazendo comida, aquele cheirinho da comida, né? Eu querendo comer com jogo. Aí eu sentei ali naquela muretinha que o irmão Ronaldo fez, quando eu ia para a água, estava fresquinha ali fora, a muretinha que você fez ali. Eu sentei naquela muretinha ali, olhei para o céu e falei, Jesus, o Senhor é tão simples, o Senhor falou que todo aquele que pede recebe, eu quero comer. Eu quero olhar para a comida e quero ter fome, Senhor, vontade de comer, sabe? Irmão, naquele mesmo dia, comecei a comer. Estou bem. Bem mesmo. Você está entendendo? Agora eu fico, não, Deus falhou. Deus não falha, gente. Tudo que Deus fala é 100% verdade. Se Ele disse que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores e levou, e pelas feridas dele nós já fomos sarados, é só uma questão da gente crer. Você entendeu? Porque mesmo que você não creia e ponha 100% a sua confiança só nos médicos, isso não é legal para você. Porque toda a cura vem de Deus, até porque Deus usa o médico. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia e sentinela. É Deus que usa os médicos. Entendeu? Então, de qualquer forma, a gente temos que botar nossa confiança no Senhor. Entendeu? Funciona desse jeito. Então, lá vamos lá. 2 Crônica 16. Eu tinha pedido até vocês para orar por mim, né? Isso é que tem que fazer. Você tem que juntar uns irmãos, umas irmãs, que você vê que é de Deus e de oração, e pedir ajuda em oração, fazer aquela corrente de oração. Quando Pedro estava preso, o que a igreja fazia? Contínua oração com Pedro. Você está entendendo? Você está com problema grave na sua vida, na sua família. Junta, pega aqueles irmãozinhos, não é aqueles fofoqueiros, não. Vai só ficar falando mal da sua vida, não. É aqueles que vão orar por você, que vão te ajudar em oração. E aí você pede ajuda em oração, junta com aquele povo e começa a orar. Porque deixa eu te explicar, uma vez o meu pastor falou uma parábola, não sei, acho que é a parábola do João Rio Palharia, eu acho que aquela ali é a parábola do pastor Mota, acho que é dele, porque eu nunca ouvi em lugar nenhum. Eu falei assim, pastor, eu estou me sentindo um pouquinho meio fraca na fé. Mas eu estava assim, eu quase não estava indo para a igreja. A verdade é essa, mas eu estava muito no comecinho da minha caminhada. Muito, em 1900 fraldinha, assim que eu comecei. Eu quase não estava indo para a igreja e tal. Aí o pastor falou assim, eu falei assim, pastor, eu estou me sentindo meio fraca na fé. Ele falou, Fabiana, preste bem atenção. Você está se sentindo fraca na fé, vou te explicar o que está acontecendo. Você já viu uma churrasqueira? Quem já fez churrasco aí, levanta a mão. Ou já viu fazer? Você já viu a churrasqueira quando você acende as brasas? As brasinhas ficam tudo acesas, tudo, né, vermelhinha.
Aí o pastor falou assim, se você pegar uma brasinha daquela, uma só, tira ela da churrasqueira e deixa ela ali do lado de fora. O que vai acontecer? Aquelas brasinhas que estão na churrasqueira vão continuar tudo quentinha, tudo acesinha, mas aquelazinha que você tirou vai se apagar, porque você tirou do meio da churrasqueira. Entendeu? Aí se você pegar ela apagada, do jeito que ela está, você jogá-la de novo na churrasqueira, no meio daquelas brasinhas acesas, o que vai acontecer com ela? Ele falou, assim é a igreja. Às vezes nós queremos resolver tudo sozinho. Não, a gente precisamos da ajuda dos nossos irmãos. Às vezes você está lá, meio apagadinho, meio fraquinho na fé e tal, mas você se junta com aquele povo que é de Deus, que é de oração, começa a daqui a pouco você acende de novo. Você está entendendo? Daqui a pouco você acende de novo, começa as coisas a acontecer, você está entendendo? É isso. A igreja, ela nunca foi individual. Você já viu isso? Nunca foi um discípulo aqui, outro lá, não. A igreja sempre andava tudo juntinho, em oração. E juntava, e orava, e eles venciam. Era uma bênção atrás da outra, era uma vitória atrás da outra. Então, às vezes, o que falta na gente é se unir, se orar. Por isso que a Bíblia diz, comunicar as vossas necessidades aos santos. Quando fala de necessidade, não é só necessidade financeira, não. É o que você está... De repente você está tendo necessidade de uma ajuda, uma oração por uma pessoa que você precisa da libertação, de uma pessoa que você precisa salvar, uma pessoa que está enfermo. Você está entendendo? Funciona desse jeito, é um orando pelo outro. As brasinhas têm que permanecer ali juntinho. Entendeu? Então, esse homem aqui, vamos lá. Eu falei aonde? 2 Crônicas 16, né? Esse homem aqui, qual foi o erro dele? Presta bem atenção. Ele poderia ter ido ao médico? É pecado você ir ao médico? Não. Ele podia ter ido ao médico, mas ele tinha que ter colocado a confiança dele primeiramente em Deus. Não adianta você fazer as coisas contando só com o homem, não. Você tem que contar com Deus. O homem é falho. Mas esse aqui, ele não. Olha o que ele fez. Lá no 2 Crônica 16, 12, ó. Vamos pegar do 11, que ele era um rei, né, um Asa. E eis que os atos do Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro da história dos reis de Judá e Israel. E caiu Asa doente de seus pés, no ano 39 do seu reinado. Deu uma doença muito esquisita nos pés dele. E olha que esse homem aqui, eu vou te falar, esse homem aqui, ele era um homem de Deus. Ele era um homem de Deus, tá? Um homem temente a Deus, só que ele deu essa bobeirinha aqui, ó. Isso que eu estou te falando, às vezes nós somos homens e mulheres de Deus, mas às vezes nós falhamos um pouquinho da nossa fé. Nós não podemos, ter que confiar em Deus de todo o coração, entendeu? Aí o que ele fez? E caiu Asa doente de seus pés no ano 39 do seu reinado. Grande por extremo era o quê? A sua enfermidade. Não era uma bobeirinha, era uma coisa séria. Mas isso aqui era grande, mas não que Deus não pudesse dar jeito. Deus deu jeito lá no caso do Ezequias. Isso aqui era grande, o de Ezequias era incurável. Entendeu? O Ezequias estava mais sério que ele. Contudo, grande por extremo era a sua enfermidade. E contudo, na sua enfermidade, o que ele fez? Não buscou o Senhor, mas antes os médicos. É pecado você ir no médico? Não, só que ele não buscou o Senhor. É como às vezes a pessoa vai só no médico, mas você não faz uma campanha pela sua saúde. Você não leva um óleo ungido da igreja. Você está entendendo? Você não faz um propósito com Deus pela sua saúde, você não busca Deus pela sua saúde. Ele não buscou Deus na enfermidade dele, ele contou só por médico.
Ele tinha que ter colocado Deus na frente. Ah, eu vou lá na igreja, vou pegar uma água, ó. Se é hoje em dia, eu vou pegar uma água, jogar nesses pés, vou ungir meus pés, depois vou até lá no doutor, mas tenho certeza que não tem mais nada. Tinha que ter pegado e botado Deus na frente. Ah, não, ele foi, não, o ortopedista, não sei quem, vai dar jeito, nem sequer orou, nem nada. Gente, toda a cura vem de Deus. Deus simplesmente usa o homem, o doutor, a doutora, mas tudo vem dele. Aí ele vai dizendo aqui, ó: contudo, na sua enfermidade não buscou o Senhor, antes os médicos. E Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. O cara morreu. O cara morreu. Porque ele não colocou Deus na frente. Você entendeu? Tudo Deus tem que estar na frente. Consagra teus planos ao Senhor. Você vai lá fazer um exame. Ah, não, vou beber essa água aqui, ó. Tenho certeza que é cisto, seja lá o que for, tudo vai desaparecer. Quando eu chegar lá fazer meus exames, não tem mais nada. Isso aconteceu com a filha da Marilda. Mas quem estava aqui no dia que ela contou o testemunho? Isso foi agora, gente, pouco tempo, novembro. A menina estava botando tanto sangue, mas tanto sangue para fora, que diz que as toalhas, essas toalhas de banho, botava as toalhas assim, tinha que sair com as toalhas encharcadas. Encharcava as toalhas, saiu os pedaços de sangue assim. A mãe dela veio aqui, falou chorando: pastor, parecia até que houve uma chacina dentro de casa. O médico disse que ela estava com vários cistos, né? Cisto no ovário, aquela coisa toda. E aquilo ali, o sangue não passava, não adiantava tomar remédio. Falei: irmã, ela veio chorando aquela coisa. Eu falei: irmã, calma, primeiramente a gente tem que confiar em Deus. Não estava fazendo todos os tratamentos, mas estava naquela situação. Em tudo quanto é remédio que estava tomando, um montão de médico, que ela estava tratando com muitos médicos, mas e aí? Entendeu? Eu falei para ela, a gente tem que confiar em Deus. Dá sua água aí. Peguei a água da mão dela, consagrei, tal. Deus, quando ela tomar essa água, vai ser destruída aquele cisto, tal. Ela creu, levou a água, deu a água para a menina. Aí, orando. Quando ela chegou aqui, eu falei: e aí, irmã? Pastora, dei água para o sangue estar acessando, para diminuir. Agora está igual uma situação normal. Eu falei: mas agora vai sumir de vez. Ela veio de novo, peguei a água de novo, consagrei, que às vezes a pessoa não é perseverante. A pessoa vem uma vez só na igreja, o que é que acontece? Não é assim, gente. Tu tem que perseverar. Aí foi gradualmente diminuindo, peguei água, orando, tal. Irmã, em nome de Jesus, quando você chegar lá, que você fizer os exames, eu não falei para ela não ir no médico. Não vai mais no médico, não falei isso. Quando você chegar lá, fizer os exames, não tem mais cisto aí, porque essa água, em nome de Jesus, está com poder para destruir esse cisto. Já tinha dado um montão de remédio para destruir lá o cisto, e o cisto não saía de jeito nenhum. É uma coisa diabólica, que é mesmo, né? Doença, não é dele. Aí o que aconteceu? Tomou a água, tal, daqui a pouco, pastora, parou de sangrar. Levou lá nos médicos. Quando chegou ela, veio toda satisfeita: pastora, o médico falou que não tem mais cisto nenhum. Fez os exames, o útero, tudo dela, está tudo limpinho. Tudo limpinho. E aí? Já tinha feito tudo quanto é tratamento, igual a mulher do fluxo de sangue. Quer dizer, ela botou Deus em primeiro lugar. Agora, se ela vai só lá, não estava adiantando só os tratamentos que ela estava fazendo. Ela só em cada pedaço de sangue, ela falou: meu Deus, estou parecendo que minha filha vai morrer, uma chacina dentro de casa. Teve que levar ela de carro com aquelas toalhas assim, ó, para emergência. Entendeu? E a menina agora está lá boazinha, passou Natal tranquila, Ano Novo, estava passeando aí.
desespero que a família passou, mas ela confiou em Deus. Agora esse cara aqui não. Ele confiou mais nos médicos, deixou de buscar Deus. De vez a pessoa é assim, de vez ela pegar uma aguinha, levar, até para um parente. Entendeu? Ah, mas aí médico não tem mais jeito, irmão. Para Deus nada é impossível. Tudo é possível que crê. Entendeu? Quantas pessoas já foram curadas de coisa séria aqui, pegando essa água? O teu irmão, né, Zuzu? Tu viu que o pé do irmão do Zuzu, como estava lá? Vocês viram esse testemunho? A pastora estava em carne viva, só que o problema não é esse. O problema é que eu acredito que ele não tem nada, porque pelas feridas de Jesus, Jesus já sarou ele. Mas os médicos disseram que ele tinha diabetes, não é? E você sabe o que eles falam, não sabe? Que não tem jeito, que não fecha, que não sei o quê, que tem que amputar. Mas não está curado o pé do teu irmão? Irmão, a gente está lidando é com Deus. Com Deus não tem nada de diabetes, ó, diabo, não tem nada disso não. A Zuzu foi levando a água lá. Eu não falei para você, Zuzu, você falou que lavava com soro, né? Eu falei, Zuzu, você lava lá com soro, mas joga essa água também. Não foi que eu falei para você? Joga essa água. Ela foi jogando lá. Eu não sei onde que ele está agora, está por aí, onde que ele está, Zuzu. Mas está bem. Está bem, está andando, está com saúde. Olha só. E tu viu o pé do cara como é que ficou. E detalhe, e tinham dito até que ia ter que amputar o pé dele, não foi? Você está entendendo? Agora se Zuzu não pega uma água da campanha, não faz nada, fica, não, vai lá no ortopedista, talvez, está amarrado no nome de Jesus. O cara estava sempre igual esse cara aí, que deixou de buscar Deus. Deus tem que estar sempre na frente. Esse aqui é uma história trágica, tadinha, triste. Uma pessoa confiou mais em um homem do que em Deus. Mas vamos ver do Ezequiel que confiou em Deus? Vamos ver, lá no Isaías 38, vamos lá. Oi? Mas Deus confunde tudo. Deus confunde a medicina, Deus confunde. A última palavra vem de Deus, gente. A última palavra vem dele. É ele que determina tudo. Ele tem todo o poder. Até sobre uma coisa que o homem nunca vai ter poder. Porque você já viu um cientista, um médico, não tem nada contra essas pessoas, não. Estou dando um exemplo. Um cientista, um médico, com toda a tecnologia. Você já viu algum deles ressuscitar alguém? Jesus ressuscitou lá 4 dias morto. Pede para a ciência explicar isso. Já estava tudo em decomposição. Pede para eles explicar como que o corpo, eles não vão saber explicar. Vê que com toda a tecnologia, alguns cientistas desse aí, tem um cientista que é meio doido, né? Eles vivem para arrumar, para inventar coisa nova. Pega um desse aí, bem dedicado mesmo à ciência, pergunta aí se eles conseguem fazer algum método para andar sobre as águas, em cima do mar. Pede eles para explicar isso cientificamente, uma pessoa andando sobre as águas, sem afundar. Mas Jesus andou. Pede aí a ciência para explicar uma transformação de um simples água em vinho. Entendeu? Então Deus é Deus, a última palavra vem dele. Por isso que tudo na nossa vida, consagre o Senhor seus planos e será bem sucedido. Tudo. É uma cirurgia que vai fazer, é uma consulta que você vai fazer, tudo isso você tem que orar. Já tem que amarrar o demônio, ó, em nome de Jesus. Você está proibido de mentir, porque às vezes acontece erro médico. Igual essa mulher que arrancaram os 2 seios dela, depois de arrancar os 2 seios, que foi constatado que foi um erro médico. Ela não tinha tumor, mas como é que vai botar o seio no lugar? E o cara que foi para amputar uma perna, amputar a perna errada. Talvez se tivesse orado antes, tinha acontecido isso.
Não tinha. Entendeu? Então tem que ser assim. A pessoa fala, vou no médico, eu já oro, entro na oração, Deus envia lá seus anjos, usa lá os médicos, tem que botar tudo na mão de Deus, não pode deixar. Entendeu? Pegar uma água aí da campanha, falando, bebe essa água aí, ou joga onde tem que jogar aí, antes de você ir lá. É isso, irmão. O poder de Deus vai entrar em ação. Glória a Deus. É isso. De repente, como já aconteceu com tanta gente, nem precisa a cirurgia. Porque quanta gente estava com o negócio aqui, bebeu a água e o troço sumiu. Lembra aquela mulher, a Sônia? A Sônia nem a água bebeu, só ouviu a palavra e a oração foi embora. Ela estava com várias pedras no rim, cheia de febre, com uma dor. Ela veio ali do posto, ouviu a palavra, foi embora. Depois ela voltou falando, pastor, não estou sentindo mais nada. Depois foi fazer os exames, o médico falou, que pedras? Não, aqui, doutor, tinha um montão de pedra, não tem mais pedra nenhuma aqui não, sumiu tudo. Entendeu? Então Deus sabe. Aí, mas aí no caso do Bernardino, não, o Bernardino tem que operar, mas também a cirurgia tem que estar na mão de Deus, Deus tem que estar nessa frente. Os médicos, tudo na mão de Deus, não pode estar assim de qualquer maneira. Então ele está falando aqui, ó, vamos lá. Isaías 38, versículo 1. A doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, tá vendo? Era pior do que o do Asa lá, era mortal. Era uma coisa que não tinha mais cura. Quando o médico desengana, não tem mais jeito. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Veio até uma mensagem do Senhor, avisando a ele que aquela doença aí, ele ia morrer. A doença era sem cura. Mas o que ele fez? Preste bem atenção. Às vezes tem pessoas que diante da dificuldade, diante do problema, se ela não estiver se alimentando da palavra, que tem que se alimentar da palavra de Deus. A palavra de Deus é ela, por isso que a Bíblia diz, fortalecei-vos na força do seu poder, né? Então, a palavra de Deus, ela nos fortalece, ela que nasce a fé no nosso coração, entendeu? Ela que nos sustenta, consola, vai embora. Então, se a pessoa não tiver fortalecido no Senhor, ela de vez ela confiar e ir para cima, ela acaba desabando diante da adversidade. Sabe o que significa adversidade? O contrário da felicidade, é quando surge um problema. Surge um problema, surge uma luta. Tem gente que você está fortalecido na palavra, você vai para cima e você vai orar, mas tem uns que desfalecem. Tá, mas não, tá, aí é pior. Que aí você perde a sua esperança, você perde sua fé, você não ora e que o troço dá ruim mesmo. O Ezequias, ele mesmo diante de uma notícia dessa, que eu acredito que deve abalar qualquer pessoa, chegar, você tem pouco tempo de vida, ou um parente seu tem pouco tempo de vida, gente, é dolorido, isso aí abala a pessoa, sim ou não? Mas mesmo diante de uma notícia tão difícil, de uma adversidade, o Ezequias, ele confiou tanto em Deus, que mesmo até vindo pela boca do Isaías, que foi Deus que falou para ele que ele ia morrer, mesmo assim ele confiou tanto em Deus, que ele virou o rosto para a parede e foi orar. Entendeu? Tudo bem que ele não desistiu, tá bom, já vou morrer mesmo, deixa para lá, chama o Joaquim para dividir lá o que tem. Ou então, não, Deus mandou dizer isso, mas eu tenho certeza que o doutor Getúlio daria. Não.
ele virou o rosto para a parede, ele foi orar. Aí o que ele fez? Então virou Ezequiel o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Senhor, lembra-te, peço-te, que andei diante de ti em verdade. Vamos dar uma paradinha aqui? Por isso que é bom a gente andar diante do Senhor. A gente não pode se afastar de Deus. Porque ele lembrou, Senhor, está lembrando que eu estou andando diante de ti? Eu não te abandono, eu não me afasto do Senhor, o Senhor é meu Deus. Aí ele disse: eu peço-te que andei diante de ti em verdade com um coração perfeito. Sabe o que é um coração perfeito, pessoal? Pastor, não existe ninguém perfeito, não existe. Mas esse tipo de perfeição na Bíblia, que tem aí vários livros de reis, não, vários livros de muitos reis. A Natasha já deve ter lido sobre isso já. O que é um coração perfeito para Deus? Que ele pedia dos reis. Que confiar nele de todo o coração. Entendeu? Uma pessoa, por isso que a Bíblia fala, teve alguns reis que deu ruim porque não confiou em Deus de todo o coração, e outros confiou, outros foi perfeito porque confiou em Deus. Essa perfeição é quando você confia plenamente em Deus. Pode o médico vir, não tem mais jeito. Bernardino viu, acabou, não tem nada. Você não, peraí. Eu posso recorrer a Deus, Deus vai me ouvir. Deus pode dar jeito nisso. Você confia em Deus de todo o seu coração. Aí ele está falando aqui, e com um coração perfeito, fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequiel muitíssimo. Ele abriu o coração para Deus. Tem horas que a gente tem que abrir o nosso coração. Entendeu? Falar o que está se passando, pedir ajuda, pedir socorro. E aí o que aconteceu? E veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai a Ezequias e diz: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, eu ouvi a sua oração. Às vezes você está pensando que Deus não ouve. Ninguém ouve. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Olha só, vai lá, fala para ele que ele não vai morrer mais. Pastora, mas só 15 anos, irmão? Eu acredito que o Ezequias aqui, não sei, no meu modo de ver, ele não era mais novinho. Esse cara já tinha reinado uma vida inteira. Se ele tinha, vou botar aí, 70 anos mais 15 anos, 80 anos mais 15 anos, e quer saber de uma coisa? Meu, se ele tivesse 10, 15 anos para quem ia morrer hoje, é muita coisa. Entendeu? Vai lá, fala para ele que ele ainda vai viver mais 15 anos, ele não vai morrer mais. Olha que boa notícia, que boas novas, né? Mas por que ele teve essas boas notícias ao contrário do rei Asa? Porque ele confiou em Deus e ele buscou Deus. O Asa não, o Asa foi resolver de outro jeito. Aí ele disse, envia tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria. A ti esta cidade, eu defenderei esta cidade. Isto será da parte do Senhor como um sinal de que o Senhor cumprirá a sua palavra. Eis que farei que a sombra do graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acais volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus que já tinha andado. Agora vamos dar uma paradinha aqui. Vamos lá no... Peraí, que aí tem o cântico de Ezequias. E lá no 21, versículo 21. Acharam? E disse Isaías: tome uma pasta de figos
e ponha como em plasma sobre a chaga, e ela sarará. Também disseram a Ezequias: qual será o sinal que ele subir na casa do Senhor? Ele foi curado. E Deus mostrou para ele até o que ele tinha que fazer para ele curar. Sim ou não? Até o que ele devia fazer. Quer ver? Eu passei essa lutazinha aí que eu te falei, não passei? Mas esse períodozinho que eu passei essa luta, Deus me mostrou um montão de coisa que eu tinha que cortar na minha alimentação. Pastora, mas nada faz mal. Não, irmão, mas a gente, nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Deus conversou comigo, falou comigo, até umas coisinhas, que você não gosta de comer fruta, você tem que comer fruta. Você não gosta de comer legumes, você tem que comer legume. Às vezes Deus te mostra que você tem que cortar. Quer ver uma coisa que eu fazia? Correria do dia a dia, às vezes eu ficava até 4 horas da tarde sem comer. Eu ia almoçar 4 horas, 4 e pouco. Jesus falou: não faça mais isso. Nem que você come igual um passarinhozinho, não está com muita fome, vai lá, come um pouquinho, meio-dia, 1 hora, mas come. Não deixa de comer. Está com o estômago vazio muitas horas. Só bebendo água. Entendeu? Então Deus começou a conversar comigo. Ele falou: não, Fabiana, não é assim. Seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Você não pode estraçalhar seu corpo. E segundo, que se você quer ajudar alguém, a sua família ou algum irmão na igreja, você tem que se cuidar. Aí eu entendi aquela mensagem que o pastor falou, né? Que você tem que amar o seu próximo. Se você não se amar, você não está amando o seu próximo. Como é que você vai ajudar o outro se você não se cuida? Você não se alimenta, você não toma água, daqui a pouco você está caído, tu não ajuda mais ninguém. Você vai precisar da ajuda dos outros para cuidar de você. Ficar te carregando para baixo, para cima. Sabe quando que Deus falou comigo? Eu tomando banho. Me sentindo mal, Deus, não estou aguentando ficar sem comer. O Espírito Santo começou a falar comigo. Você não vai poder viver assim não. Você tem que passar a comer. Passar a comer uma frutazinha e tal. Agora eu estou bem? Estou. Mas agora comprei lá umas frutazinhas, enquanto eu vou lá. Eu não tinha muito hábito de comer fruta. O negócio era batata frita com bacon, eu não como mais isso. Batata frita cheia de óleo, cheia aqueles bacon, e joga aqueles bacon, aquelas linguiças por cima, aqueles óleos, desce tudo para as batatas chegam a ficar mole de tanto óleo. Não como mais aquilo. Cortei aquilo ali na minha vida. Entendeu? Cortei esse troço. Essas linguiças de hoje em dia aí, essas linguiças de hoje em dia doida aí, você vai botar a linguiça para ferver, sai aquela água vermelha de corante. Não dá, é muito difícil você conseguir comprar uma linguiça boa. Sabe onde eu consegui comprar uma? Um tempo atrás, no mercado que abriu lá na atacadista do Carrefour. Eu comprei uma lá embalada, que é uma linguiça, não sei se é de palho, é calabresa. Eu esqueci o nome da... Eu acho que era Aurora. Com certeza que era Aurora. Ou a linguiça boazinha, defumada. Boazinha a linguiça. Mas lá, quem vai lá no Carrefour buscar? Por aqui não tem. Te falar não. Então, o que acontece? Deus começou a falar no meu coração, Fabiana, não dá esse montão de bacon cheio de óleo, você tem que parar com isso. Entendeu? Parei. Tem que ter juízo. Aí esse homem aqui, Jesus acrescentou, mas falou, bota uma pastazinha de figo lá, já explicou até ele o que ele tem que fazer. Entendeu? Tem coisas que é doença, tem coisas que é falta de vigilância nossa. Refrigerante. É muito difícil eu tomar um refrigerante. Às vezes quando tem uma festinha assim, mesmo assim, no ano novo, eu não tomei refrigerante. Eu não estou tomando mais. Lá em casa eu não compro mais refrigerante. É suco.
E agora eu estou gostando de fazer aquelas, voltei a fazer que eu fazia lá em Petrópolis, aquelas limonadazinhas, que você corta, descasca o limão, bate no liquidificador com água bem geladinha, aí uma limonadazinha suíça, isso aí, entendeu? Aí isso é bom, aí vai ser assim, top de refrigerante. A Coca-Cola limpa até um vaso, imagina o que ela faz no teu estômago. Hã? Você entendeu? Se aquilo ali descasca até o troço do vaso, imagina o que aquilo não faz dentro do estômago, gente. Então, o que acontece? Parei com isso. Eu passei anos tomando coca, mas tu sabia que eu tinha um probleminha de estômago desde novinha? Graças a Deus, eu entrei para a igreja, eu falei, meu Deus, mas por que eu entrei para a igreja? O Senhor me libertou de tanta coisa que eu tinha, esse trocinho continuou me perseguindo. Mas aí depois eu fiquei pensando, essa Coca-Cola. Eu entrei para a igreja, mas continuei tomando Coca-Cola. Eu tomava muita Coca-Cola. Aí tinha uma queimação no estômago, às vezes quando dava aquela dor no estômago. Agora eu não tomo mais. Acabou. Estou até pensando em amanhã. Amanhã a gente vai fazer o cine pipoca, né? Não estou falando para vocês ser igual a mim, não, tá, gente? Mas eu estou até pensando, vou comprar um suquinho, trazer meu suquinho, porque eu estou lutando contra refrigerante. Entendeu? Aí é aquele negócio. Eu estava meditando nisso, Deus falou assim, Fabiana, Jesus, eu não te dei saúde? Eu falei, Deus, mas é para você cuidar. Você tem um ventilador, né? Lá na sua casa. Aí o bichinho roda. Tem uma hora que ele está com falta de óleo. Você vai ter que limpar ele, botar um olhinho, uma graxinha. Aí, por exemplo, o ventilador está lá meio cansado, você vai lá e mete óleo de cozinha nele. Irmão, ele vai funcionar num dia, no outro dia ele não vai rodar nem por um decreto. Ele vai colar ali. Você já tentaram botar óleo de cozinha no ventilador? O troço não anda mais, acabou. Aquilo cola ali, aquela gordura, acabou. Entendeu? Não é um óleo específico. Não é um óleo específico. Então tem alimento que não foi específico que Deus criou pra gente, não. Tem alimento que é industrializado. E o pessoal não quer nem saber do teu estômago, eles querem saber de vender. Eles botam o troço lá cheio de corante, cheio de química. Eles mesmos não comem aquilo ali. Tu acha que esse pessoal que faz essas salsichas cheias de química, isso aí, eles comem isso? Comem nada, irmão. Eles fazem para vender para você, para eles não comem. Entendeu? Então tem coisas que é saudável. Que hoje em dia quase não tem mais nada saudável. Leite não é original, manteiga não é original, fruta não é original, não tem mais nada original. Mas dentro de todos, a gente tem que escolher o que mais parece ser saudável. O que mais parece ser saudável. Entendeu? E Deus está te mostrando o que é, você toma logo o juízo e vai, começa a fazer seu suquinho, entendeu? E o que acontece? Tem que confiar em Deus. Esse homem foi curado porque ele confiou em Deus. Glória a Deus. Então você, pode ser curado porque vai confiar em Deus. Você pode ter um parente seu liberto por confiar em Deus. Sua prosperidade pode mudar porque confiar em Deus. Você tem que confiar em Deus. Amém? E aí, pessoal, deixa eu explicar um negócio a vocês. Amanhã, 3h30, marcamos aqui na igreja 3h30 que nós vamos fazer um cine pipoca. Aí a gente não pode ainda ficar dando spoiler do filme. Vocês já viram lá, né? O trailer. Fala nisso, quem é que viu aquele filme? Quem já viu aquele filme? Alguém de vocês já viu? Glória a Deus, escolhemos um filme que ninguém viu. Aleluia. Oi? Uma canção de gratidão. Tá lá então, só que amanhã, eu não posso estar dando spoiler, mas amanhã a gente, antes de começar, a gente vai dar umas explicações sobre o filme, pra você entender direitinho. Porque eu resolvi fazer esse cine pipoca, não é só
também é para juntar os irmãos, para aquele momento de comunhão, mas não é só isso, é por causa da mensagem daquele filme. Eu achei uma mensagem muito forte, muito poderosa para a nossa vida, entendeu? Principalmente para quem tem sonho, às vezes você pensa que não vai alcançar. Ali tem várias mensagens ali, né? Só que amanhã a gente vai explicar melhor para não ficar dando spoiler. Então, é muito poderoso aquele filme, essa mensagem dele. Aí a gente vai estar marcando 3h30 para 4 horas, está todo mundo aqui. Por quê? Porque é chato. Começou o filme, já passou meia hora. Você não vai entender mais nada do que está acontecendo. Entendeu? Então, melhor, pessoal, vem umas 3h30 para 4 horas. A gente, quando começar o filme, já está todo mundo sentadinho aqui, assistindo o filme. Preparar o lanche. Gente, a irmã, a Zuzu e a Cida ficou de dar o milho, não é isso? Não é isso? A gente vai organizar lá na agenda, porque o João tinha dito que ia dar o bacon, quando falou mais nada. Aí eu tenho que ver com ele lá, se ele vai dar bacon, se alguém vai querer botar no vice, não sei. Vou dar outra vez, sei lá. E aí tem que ver quem é que vai fazer pipoca. Ah, vocês que vão fazer, né? Aí, oi? Vai trazer? Ah, tá. Entendeu? Aí a gente vamos organizar lá, pessoal, cada um pode trazer uma coisa aí. E aí a gente vai fazer desse jeito, fala. Então, glória a Deus, amém? Então vamos providenciar. Ó, não vale ficar procurando no YouTube. Pode procurar à vontade, porque não tem no YouTube, pessoal. Se vocês já foram lá, pastora, vasculhei tudo no YouTube, não achei, que não vai achar esse filme no YouTube. Ele tem que comprar ou alugar. Amanhã a gente vai ver se aluga ele. Glória a Deus. É isso. A gente vai. E, gente, vamos orar em nome de Jesus pela nossa internet. Eu estava pensando nisso hoje. Não pode dar queda na internet amanhã, não. Em nome de Jesus. Oi. Pode? Não explica não. Não explica para a Cida, não. Ela vai querer. Ah, sim. Tem como? Não. Não, mas assim, tá normal, mas eu tô falando assim, aqui hoje não teve queda nenhuma. Porque também do nada ele teve funcionando. Não, porque se isso aqui estivesse funcionando, era um pouquinho mais garantido. Se ela ficasse dando uma caidinha, ligava daqui. Mas eu mandei mensagem pro teu tio hoje para ver se ele consegue me ajudar nisso aí. Mas vai dar tudo certo, o negócio é orar. Calendário ungido? Glória. Poxa, eu botei logo o meu na geladeira. Aí não vale, porque o meu eu já botei logo na geladeira, nem trouxe para passar o caminho santo. Não, o meu já foi direto para a geladeira. Nem passou no caminho santo aí. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar, gente. Amém? Agora vocês já entenderam isso aqui? Se está com problema na sua casa, na sua vida, alguma coisa está passando, põe isso na mão de Deus, pessoal. Faz igual Ezequias saiu abençoado. Um troço que não tinha mais cura, o homem ficou bonzinho. Entendeu? É isso, Deus faz, gente. A gente só tem que confiar, crer. Amém? Vamos fechar nossos olhos então, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós viemos na tua presença. Oh, Deus Todo-Poderoso, agradecer ao Senhor por esse conselho, por esse recado que o Senhor nos deu e a importância de nós colocarmos a nossa confiança no Senhor em primeiro lugar acima de todas as coisas. Nós sabemos, Pai, que Tu és um Deus soberano, grandioso, que
que aquilo que o Senhor não fizer, mas ninguém pode fazer, Pai. O Senhor disse: se Deus não guardar a cidade, em vão vigia os sentinelas, sem mim nada podeis fazer. Mas, Pai, cada uma dessas pessoas veio aqui buscar o Senhor. Eu sou apenas um instrumento do Senhor. Eu sou apenas uma serva do Senhor. Eles vieram buscar o Senhor. Ah, Deus, porque eles têm confiado no Senhor. E eu venho pedir ao Senhor, que o Senhor venha ajudar essas pessoas. Cada uma delas, Pai, está passando uma situação diferente. Umas é no casamento, outras é na prosperidade, outras é na família, na salvação da família. Pai, outras estão desempregadas, outros estão sofrendo, passando lutas, batalhas. E essas pessoas precisam do Senhor, Pai. Precisam do seu socorro, precisam da sua ajuda. Então, em nome de Jesus Cristo, eu estou pedindo ao Senhor, Pai, socorre essa pessoa. Ajuda essa pessoa, Pai. Ah, Deus, às vezes tem pessoas que sofrem tanto, que a pessoa até se pergunta: será que eu nasci para sofrer, meu Deus? Será que essa luta, essa batalha não vai acabar nunca? Mas, Deus, eu sei que o Senhor tem a resposta, que o Senhor tem a mudança, porque o Senhor mudou a história do Ezequias. Era um caso que aparentemente não tinha jeito, mas para o Senhor tem, porque para o Senhor todas as coisas são possíveis. Eu estou paralisando toda a ação do mal e exigindo que saia do casamento, da prosperidade, dos filhos, da saúde, da vida dessa pessoa, que saia com toda perturbação, dívida, com toda dificuldade financeira, todo espírito de enfermidade. Em nome de Jesus, leva todo o seu mal e solte a vida dessas pessoas e de toda a família, em nome de Jesus. Oh, Pai amado, eu consagro, Senhor, essa água. A água até que o pessoal colocou em casa também, essa água, esse sabonete, esse sal, essa peça de roupa, pedindo, Senhor, que o Senhor ponha o seu poder. Oh, Pai, quando a pessoa beber dessa água, usar esse sabonete, esse sal, toda doença, todo mal vai sair. E a pessoa vai ser totalmente curada, totalmente liberta, totalmente transformada, para a glória do seu nome. É assim que eu oro, Senhor, e já agradeço desde já. Eu peço, Pai, que o Senhor cubra com o teu manto sagrado e leve em paz em nome de Jesus. E vocês digam: assim seja, e graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Gente, o negócio é crer. Você ouviu a palavra? Confie em Deus de todo o seu coração. Não existe nada impossível para Deus. Ah, pastor, mas o meu problema não tem jeito. Tem jeito sim, gente. Você nunca viu um problema que chegou até Jesus, que Jesus não pôde solucionar. Glória a Deus, tudo é possível que crê. Então saia aí do caminho santo agradecendo. Olha, vocês vão desejar um bom dia, seus irmãozinhos, mas quem quiser falar comigo, eu vou estar aqui na frente, tá bom? Em nome de Jesus, Deus abençoe o pessoal do Face, do YouTube, em nome de Jesus. E graças a Deus. Oi, meu amor, tudo bom?